Time B do Flamengo goleado pelo Fluminense. Vasco encarou a Luz em campo neutro. Torcedores do Goytacás ajudam o clube a cumprir a exigência do JEP. Porque as exigências do grupamento de policiamento em estádios só foram feitas 48 horas antes do jogo com o Resende. Tudo isso no papo com o repórter e jornalista Sidney Ribeiro, agora no Esporte Total. Olá, uma ótima semana para todos. Está começando o Esporte Total pela Terceira Via TV, o seu canal do sistema Terceira Via de Comunicação. O Flamengo resolveu poupar os seus titulares pensando no jogo com o River Plate da Argentina em sua estreia na fase de grupos da Libertadores. O clássico sul-americano será nesta quarta-feira, às 21h45, com portões fechados no estádio Newton Santos, no Rio. E o time, recheado de reservas, acabou sendo goleado pelo Fluminense por 4-0. O jogo aconteceu em Mato Grosso. Esse jogo, inclusive, teve assistido por um bom público, mas o primeiro gol do time tricolor saiu logo no começo do jogo, no primeiro minuto de partida, com Marcos Júnior, numa falha da defesa do Flamengo, uma falha gritante. E aos 17 minutos o jovem Pedro aumentou a diferença. Mas, ainda no primeiro tempo, o lateral Gilberto fez o terceiro gol aos 42 minutos do segundo tempo. Aos 10 minutos, Marcos Júnior voltou a marcar. Estava fácil demais para a equipe do Fluminense. Aos 39 do segundo tempo, Coedjar foi expulso. O técnico Abel Braga também comentou a goleada de ontem na tela. Tem uma série de complexidades, quando tu joga um Fla-Flu. A primeira delas é que nós não ganhávamos deles há 2 anos. Víamos fazendo grandes jogos contra eles. E eles sempre empatando conosco, às vezes ganhando. Mas hoje é uma vitória incontestável, porque quando você vê um resultado, um placar que não é usual, normalmente fala assim, não, 4 foi um número exagerado. Mas a verdade é que não foi. Nós estivemos muito mais perto de aumentar do que de sofrer. Outra situação é que isso faz a confiança aumentar. Fizemos realmente um grande jogo. Claro, quando tu joga um clássico, faz um grande jogo, tem que ter também sorte. Nós tivemos sorte no início do primeiro tempo e no início do segundo de fazer 2 gols de imediato. Isso ajudou bastante a equipe e faz o adversário sair. Nós estamos conseguindo, dentro daquilo que nós propusemos a fazer, primeiro montar atrás, para depois, devido a dados reais do ano passado, e depois começar a trabalhar à frente, a nossa transição está muito boa. Mas nós não vencemos nada ainda. Claro que chegamos mais próximo, porque já fizemos um clássico, agora o adversário maior do nosso grupo, Botafogo, terá que fazer 2 ainda, mas estamos contentes. Pois é, o Fluminense vai jogar pela Copa do Brasil com o Avaí no meio de semana, na quinta-feira. E depois desse jogo lá na Arena do Pantanal, lá em Mato Grosso, surgiu inclusive especulações de que, inclusive pela imprensa paulista, de que o Abel está nas cogitações do São Paulo. Nada confirmado. No estádio Newton Santos, esse jogo vai ser com o Avaí, esse jogo do Fluminense pela Copa do Brasil, 19h15. E no próximo domingo ele enfrenta o Volta Redonda pela Taça Rio, às 5h da tarde. Também com um time desfalcado de vários titulares, o Vasco acabou sendo derrotado ontem em sua estreia na Taça Rio. O time de Zé Ricardo perdeu para a Portuguesa do técnico João Carlos Ângelo por 1-0. O único gol da partida foi marcado por Thiago Amaral aos 29 minutos do primeiro tempo.
time da Ilha do Governador ainda criou outras oportunidades de gol, sempre em rápidos contra-ataques. Enquanto isso, os atacantes do Vasco se esbarravam na forte marcação da Lusa. Técnico Zé Ricardo, que acertou sua permanência no Vasco por mais tempo e com reajuste salarial, falou após o jogo. Na tela. Por mais que a gente visualize alguma coisa muito longa, se acontecerem os resultados positivos, negativos, a gente sabe que é uma sequência, a gente sabe que tudo pode mudar. E eu tenho muito consciência disso, mas tomei a decisão porque acredito no nosso grupo, acredito no nosso trabalho, acredito na torcida, acredito no presidente, na diretoria, e essa foi a decisão que a gente tomou. Enfim, agora é a gente focar nas competições que temos pela frente e esperar que a gente consiga recuperar também no Carioca, que depois da partida de hoje a gente fica numa situação difícil na pontuação geral, mas agora o que passou, passou e olhar para frente. O time da Cruz de Malta volta a campo depois de amanhã, em São Januário, para enfrentar o Macaé, em jogo atrasado. No fim de semana, joga em Cariacica, no Espírito Santo, com Boa Vista. O time só estreia na fase de grupos da Libertadores na segunda semana do mês de março, enfrentando a Universidade do Chile, podendo ser em São Januário ou no Maracanã. O detalhe, aonde for o jogo, o Vasco terá que jogar as demais partidas pela Libertadores no seu mando de campo, no mesmo estádio. Não pode jogar em São Januário e depois no Maracanã, não. Tem que ser no mesmo estádio, de acordo com a Conmebol. Ainda na tarde de ontem, no estádio Elcir Rezende de Mendonça, em Bacaxá, o Boa Vista derrotou o Nova Iguaçu por 2-1. Felipe Gabriel abriu o marcador para o time da casa, mas Yuri Pimentel empatou para a equipe da Baixada Fluminense, após passe de Andrezinho. Mas Elivelton acabou fazendo o gol da vitória dos comandados por Eduardo Alac. Vocês estão vendo aí os gols desta partida. No sábado, mesmo jogando no Moacirzão, Macaé conseguiu apenas 1 ponto e empatou no finalzinho do jogo. Ficou no empate com o Bangu em 2-2. Vejam aí os gols. Aos 3 minutos, a equipe do Macaé abriu através do seu atacante Everton, mas a equipe, o gol do empate do Macaé, que perdia por 2-1, aconteceu aos 46 do segundo tempo, através de Pipico cobrando o pênalti. O Macaé realmente é um sério candidato até o rebaixamento. Essa é a pura verdade. Não estou dizendo que vai ser rebaixado. É sério candidato porque não pode perder nem empatar jogo com um time pequeno ou do mesmo nível em seu estádio. Não tem como acontecer isso, né? Outro time que está decepcionando muito é o Volta Redonda. Bom, à noite, com um gol de Chiesa aos 7 minutos de jogo, o Botafogo derrotou o Cabo Friense por 1-0. O jogo foi no estádio Newton Santos, né? O resultado deixa o time de General Severiano com 6 pontos, juntamente com Fluminense, Portuguesa e Boa Vista. Os 4 no grupo B estão juntos, com 6 pontos, né? O Macaé tem apenas 1 ponto e o Madureira ainda não jogou. Ele enfrenta o Volta Redonda hoje à tarde. E prestem bem atenção. No sábado, torcedores do Goitacás foram ao Arizão e, por conta própria, trataram de soldar parte do alambrado, né, que estava arrebentado, né, por conta própria, né? Aí, cumprindo assim também as exigências feitas pelo JEP para que o jogo do próximo domingo seja na Rua do Gás. O clube divulgou uma nota dizendo que tem em mãos a diretoria do clube, né, todos os laudos, dando Ari de Oliveira e Souza apto para receber o jogo este ano, estão de posse dela, da diretoria, né? Vocês têm fotos aí do Carlos Grevi mostrando ontem os torcedores do Goitacás lá no estádio, promovendo limpeza de vestiário, enfim, pintando vestiário, fazendo limpeza, fazendo acerto aí no alambrado. A torcida espontaneamente compareceu para a tal, imaginem vocês que a tal vistoria por parte do JEP vai acontecer amanhã, não se sabe em que horário, lá no Ari de Oliveira e Souza. Eles vão dizer sim, se vai haver não condição do jogo de domingo ser ali no Arizão ou em Macaé.
Eu sei que há uma expectativa muito grande, a disponibilidade de 5.800 ingressos para esta partida. Gente, daqui a pouco, no segundo e terceiro blocos, nós estaremos conversando sobre esse assunto do Goytacás, do jogo do Goytacás, problemas com o JEP. Vamos discutir isso com Sidney Ribeiro. Segure aí, é pai e bola.